Espera aí que a barra vai sair. 1, 2, 3, ação. Oi, eu sou Manuel e nesse vídeo responderemos ou tentaremos responder o que é autoficção. Autoficção é um termo muito novo, criado há menos de 50 anos. Então, os artistas ainda estão descobrindo quais são as possibilidades que esse novo gênero propõe. O propósito desse vídeo não é estabelecer uma visão concreta e definitiva sobre a autoficção, mas sim mostrar várias definições do tema para que a gente possa explorar essas várias possibilidades que a autoficção propõe. Parte biográfico, parte ficção. A princípio pode parecer simples entender esse termo, mas em um mundo com autobiografia, romances, metaficção, romances jornalísticos, documentários, falsos documentários, o que esse novo gênero propõe? Para a gente começar a entender o tema, começamos pela sua origem. Começamos então em 1970 com Philippe Lejeune em O Pacto Autobiográfico. Lejeune lança esse livro para tentar definir de fato o que seria a autobiografia, que até então não era considerada nem arte por muitos. Ele faz uma série de classificações diferenciando o romance da autobiografia. Em certo momento, ele se pergunta: o herói de um romance declarado pode ter o mesmo nome que o autor? Nada poderia impedir isso de acontecer. E talvez isso pudesse ser feito propositadamente, para fins interessantes. Passam-se 2 anos. Lejeune recebe uma carta do jovem escritor Dobrovsky, o qual diz que aceitou seu desafio e criou uma coisa nova para ocupar essa casa que supostamente estava vazia. Fiquei com muita vontade de preencher aquela casa que sua análise deixara vazia. E foi um verdadeiro desejo que subitamente ligou o seu texto crítico e o que eu estava escrevendo, se não às cegas, pelo menos na penumbra. Junto da carta, um livro recém-lançado chamado Phys, o primeiro livro que se autoclassificou como autoficção. Dobrovsky, o pai da autoficção, ou pelo menos do neologismo. Não é como se ninguém tivesse feito isso antes. Acontece que a palavra nova dava a possibilidade de se pensar sobre o tema. Dobrovsky propõe a decisão consciente de quebrar os moldes literários e dessa forma desafiar o leitor a reimaginar a realidade. Com o neologismo, assim como Philippe Lejeune, Dobrovsky propõe a sua própria interpretação e as suas próprias regras sobre a autoficção, o novo gênero recém-lançado. Artistas e pesquisadores de todo o mundo criaram suas próprias interpretações sobre o tema, ficando um pouco difícil hoje de definir o que é e o que não é autoficção. O prefixo auto significa uma ideia que vem a ser a de você mesmo, enquanto ficção significa modelar, moldar ou fingir. Ficção de acontecimentos e fatos estritamente reais, se quiser autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura de uma linguagem. Ou seja, para Dobrovsky, a autoficção seria a remodelagem de uma memória enquanto um produto artístico, auto de si, ficção, a forma artística para a qual você vai passar essa memória. Vale lembrar que Dobrovsky não só ficcionalizou as suas memórias, como também fez todo um material teórico autorreferente, e criando até um outro sentido para a autoficção, que seria esse sentido de você ficcionalizar e você se usar como referência, como matéria bruta daquilo que você está falando. Para Dobrovsky, então, a matéria é inteiramente autobiográfica, enquanto o modo é completamente autoficcional. Em Phys, ele fala sobre o relacionamento dele com o pai dele e também fala de quando ele começou a dar aula em Nova York, todo o processo de adaptação dele na cidade. Em certo momento do livro, Dobrovsky revela até o relacionamento dele com uma amante. Lejeune não gostou nada do novo termo inventado para Dobrovsky. Para Lejeune, Dobrovsky ocupou uma casa que estava não só vazia, como trancada, lacrada. Porque para Lejeune aquilo seria um romance. A partir do momento em que você quebra o contrato com o leitor ou com o espectador da sua obra, de que você está retratando fatos estritamente reais, você escreve um romance. Bom, alguns anos se passaram e houve uma flexibilização do termo. Agora, a gente já percebe que muitos artistas se apoderaram do termo para não escrever necessariamente só com a matéria autobiográfica,
mas também é uma matéria inventiva, porque a história, o plot também pode ter invenção aí. A autoficção tomou então muitos rumos diferentes do que aqueles propostos por Dobrowski. O importante é que a partir do neologismo de Dobrowski poderia se pensar sobre o tema e poderia se aprofundar essa pesquisa. Houve uma evolução do termo autoficção desde Dobrowski. O teórico mais importante para a gente citar no vídeo é o Vicente Colonna, que pela primeira vez em 2004 ele propôs uma tese de doutorado em que ele dividiu a autoficção em 4 tipos diferentes. Colonna então usa uma outra interpretação do termo ficção, da palavra ficção, assumindo ela no sentido de inventar, no sentido de fingir. Para quem quiser saber mais sobre essa categorização, eu estou colocando agora na tela essa tabela que Ana Faiderich Martins fez em sua tese de doutorado Autoficções, do conceito teórico à prática na literatura brasileira contemporânea. Ela colocou alguns romances brasileiros dentro dessa tabela que não necessariamente a gente vai trabalhar nesse vídeo, mas para quem quiser pesquisar, tá aí e o link está na descrição. Nesse vídeo abordaremos outros exemplos, que talvez não estejam em nenhum texto teórico, mas que, se forem analisados por esse olhar contemporâneo, enquanto um tema de autoficção, a gente pode encontrar muitas características. Então, partindo do conceito que a autoficção seria você usar a sua matéria biográfica, mas sem um compromisso real em querer contar a sua história assim como ela aconteceu, factualmente. Seria você se utilizar dessa sua história para criar uma história interessante. Assim como, por exemplo, acontece na série Todo Mundo Odeia o Chris. Chris Rock, que foi o autor e diretor, ele reconta a sua infância em que ele sofreu racismo, perseguição dos colegas, bullying, mas de uma forma bem humorada. O autor, por mais que use a matéria biográfica, ele não tem um compromisso em querer fazer uma obra factual. Tanto é que ele muda até o tempo em que a série se passa. A infância do Chris foi nos anos 70, enquanto a série se passa nos anos 80, justamente pelos sentidos visuais serem mais fortes, ser mais pop. Recentemente, o diretor Steven Spielberg fez uso do artifício da autoficção em seu filme recém-lançado The Fabelmans, em que ele conta a história da sua infância e como começou a sua paixão pelo cinema. O compromisso com a verossemelhança é tão distante que ele muda inclusive o sobrenome. O filme não chama os Spielberg, ele chama os Fabelmans. Nesse caso, por exemplo, não precisamos saber o que é real e o que é inventado, mas ainda assim a figura do autor é incontornável. É impossível a gente assistir esse filme sem lembrar do Spielberg e sem tentar especular o que seria verdade ou mentira, mas isso importa? Um ótimo exemplo para a gente falar nesse vídeo é o livro O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. No livro, Cristóvão fala sobre o nascimento de seu filho, que nasce com síndrome de Down. No livro, parece que a gente está dentro da cabeça do autor, narrador e protagonista da história. Cristóvão não coloca o próprio nome dentro do livro. Pelo contrário, é feito em terceira pessoa, criando até um distanciamento maior. Às vezes é até incômodo de ler. O livro foi adaptado também para o cinema. Porém, o cinema ignorou completamente essa parte que diz a respeito dos pensamentos que atormentavam a cabeça de Cristóvão. Eu vou colocar um trecho do livro O Filho Eterno. Esse trecho ele usa um vocabulário que, a princípio, ele é ofensivo, mas o interessante do livro é realmente a transformação psíquica que o personagem tem desde o começo até o fim. Cada coisa que há no mundo, crianças cretinas, no sentido técnico do termo. Crianças que jamais chegarão à metade do quociente da inteligência de alguém normal, que não terão praticamente autonomia nenhuma, que serão incapazes de abstração, esse milagre que nos define, e cuja noção do tempo não irá muito além de um ontem imemorial, milenar e um amanhã nebuloso.
para eles o tempo não existe. A fala será, para sempre, um balbuciar de palavras avulsas, sentenças curtas, truncadas. Será incapaz de enunciar uma estrutura na voz passiva. O equilíbrio do andar será sempre incerto e lento. Se os pais se distraem, eles engordarão como tonéis debaixo de uma fome não censurada pela sensação de saciedade, que neurologicamente demora a chegar. Tudo neles demora a chegar. Não veem à distância. O mundo é exasperadamente curto. Só existe o que está ao alcance das mãos. E são crianças feias, baixinhas, próximas do nanismo. Pequenos ogros de boca aberta, língua muito grande, pescoços achatados e largos como troncos. Em poucos minutos, ele não pensou nisso, mas era o que estava acontecendo. Aquela criança horrível já ocupava todos os poros de sua vida. Haveria para todo sempre uma corda invisível de 10 ou 12 metros prendendo os dois. E então, iluminou-se uma breve senda também na memória do trabalho que ele revisou. E na manhã de uma noite mal dormida, mal acordada, ainda de um pesadelo, a ideia, ou fato, aliás, científico, portanto indiscutível, bateu-lhe no cérebro como a salvação da sua vida. Sim, as crianças com síndrome de Down morrem cedo. Por algum mistério daquele embaralhar de enzimas excessivas de alguém que tem 3 cromossomos número 21 e não apenas 2, como todo mundo, as crianças mongoloides são anormalmente indefesas diante de infecções. Um simples resfriado se transforma rapidamente em pneumonia e daí a morte. Às vezes é uma questão de horas, ele calculava. E há mais, entusiasmou-se. Quase todas têm problemas graves de coração, malformações de origens que lhe dão uma expectativa de vida muito curta, extremamente curta, ele reforçou, como quem dá uma aula. Dá para entender? O fluxo de pensamento de Cristóvão, ele é atravessado pela enfermeira que te dá uma notícia, também pela memória dele de um trabalho que ele revisou sobre síndrome de Down e sobre esses pensamentos intrusivos que vão falar sobre o filho dele, levantar algumas questões que são até violentas. Por mais pesado que esse trecho seja, ao longo do livro, o pensamento desse pai ele vai se transformando. A palavra mongoloide, por exemplo, ele cita no começo, por conta que poucas pessoas na época que o filho dele nasceu tinham um conhecimento do que significava a síndrome de Down e por isso eram classificadas como mongoloides. E é muito interessante porque no livro ele estuda e ele pontua também a criação desse termo, sabe? O que seria a palavra mongoloide, que vem dos mongóis, é um termo extremamente racista. Enfim, o livro ele é um mergulho na cabeça do Cristóvão. Ele escreveu muito tempo depois que o filho dele nasceu, criando um distanciamento realmente com o tema, mas criando uma perspectiva completamente diferente e completamente pessoal. Para Cristóvão, esse distanciamento que ele cria é justamente porque ele cria um personagem. É diferente, é baseado naquilo que ele viveu, mas não é necessariamente aquilo que ele estava pensando. No filme, acompanhamos os acontecimentos, mas não necessariamente temos acesso à cabeça do pai. Enfim, o livro é um mergulho muito mais interessante dentro dessa vida mas as imagens do filme estão aí mostrando que é uma obra à parte que também tem o seu lado interessante. Nas artes plásticas, um ótimo exemplo que podemos citar é Frida Kahlo. Das 143 obras da artista, 55 são autorretratos. A artista escrevia em formato de diário e inclusive o seu diário hoje ele é comercializado. Dentro dele existem relatos, existem desenhos, mas também existem poemas e existem divagações. Na internet, várias dissertações abordando a autoficção dentro da obra de Frida, que foi interpretado por muito tempo como autobiográfica. Acontece que Frida não tem um compromisso tão grande em retratar a tua vida factualmente, assim como uma biografia pede,
mas sim fazer uma abordagem mais poética da sua vida e de suas memórias. Quando ela pinta o seu casamento, por exemplo, ela vive isso e ela pinta esse quadro, incluindo seu marido Diego. Quando ela se separa de Diego, ela pinta esse quadro em que ela corta inclusive os seus cabelos, que era o símbolo de beleza para o seu marido. Dentro da sua mão, ela segura um porta-retrato dele. Frida não só incorpora memórias dentro da sua obra, como também vários elementos da cultura mexicana, sendo atravessado por várias informações que constituíram a sua cabeça, que formaram os seus modos criativos. Já nos quadrinhos, eu tinha essa memória guardada no fundo do meu cérebro e eu fiquei muito feliz de ter encontrado no YouTube. Existe o Maurício de Souza dentro dos seus próprios quadrinhos. Nesse quadrinho, por exemplo, ele conta como ele formou vários dos personagens da Turma da Mônica ao mesmo tempo que ele se insere como um personagem. Veja, ele não tem um compromisso tão grande em contar a sua vida, mas sim fazer uma perspectiva geral da coisa. Ele está muito mais comprometido em contar a história do que contar a sua história, entende? Um dos melhores exemplos, e que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo, é o filme Adaptação de 2002. Nele, vemos Charlie Kaufman como personagem protagonista. Acontece que Charlie Kaufman também escreveu o livro. Quem interpreta ele, nesse caso, é o Nicolas Cage. Acontece que quando Charlie Kaufman foi fazer a adaptação desse livro para transformar em um conteúdo que tivesse entretenimento, ele inseriu uma história. E é muito interessante porque ele consegue dividir o eu ficcional com o eu que está adaptando a obra. Ele consegue inserir a obra da autora original e criar exatamente um ponto em que você percebe aonde começa a parte criativa, a parte ficcional criada pelo Charlie e a parte que é real do livro. O filme Adaptação, dirigido por Spike Jonze, ele está disponível no Prime Video. É muito interessante citar esse exemplo em específico, porque Charles Kaufman, ele não só foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, como ele foi indicado junto com o irmão dele, que é o Donald Kaufman, que também aparece no filme como o Nicolas Cage. Acontece que seu pseudônimo ganhou vida dessa forma. Eles ganharam um BAFTA, não só ele, o Charlie, como também o seu pseudônimo, que não existe ou existe? Eu não sei se vocês conseguiram entender bem. Pode parecer meio confuso, mas não é. O Donald Kaufman, ele é o pseudônimo do Charles Kaufman. No filme Adaptação, os dois personagens são interpretados pelo Nicolas Cage, mas acontece que o Donald não existe. Quer dizer, não existe no mundo real, mas na adaptação ele existe. Não só na adaptação, como também para o Oscar, para o BAFTA e para você que vai assistir o filme. Um ótimo exemplo no teatro brasileiro é a peça Tripas, dirigida e escrita por Pedro Kozovsky e é um monólogo de Ricardo Kozovsky, pai e filho. Na peça, acompanhamos a doença do pai do Kozovsky, o qual ele teve um problema no intestino, nas tripas dele, e quando ele estava no hospital, pai e filho prometeram que se o Kozovsky saísse daquela situação, eles iriam fazer uma viagem juntos. Os dois fizeram essa viagem e a partir de toda essa experiência eles montaram um espetáculo. No espetáculo, a tensão entre ficção e realidade é levado ao máximo. No final do espetáculo, e isso não é nenhum spoiler, porque está em várias entrevistas que eu assisti dos dois, inclusive era um plot que foi muito comentado por quem assistiu o espetáculo. No final do espetáculo, o pai está em cena, o filho entra, sobe no palco e dá um beijo no pai, na boca, de língua. Esse beijo ele não para em nenhum momento. As luzes da plateia se acendem e o público entende que está na hora deles irem embora. Pai e filho não terminam esse beijo nunca. E assim, a plateia vai embora com uma imagem que fica para sempre na cabeça. Bom, temos algumas imagens do Tripas in Box, que foi a adaptação de Tripas durante a pandemia.
que foi a versão digital da peça. Prezadas e prezados observadores internacionais, quem vos fala aqui agora sou eu e não meu filho, porque tudo que eu falei do início até agora é a fala dele para mim, falada por mim. Complexo, né? Bom, gente, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Eu tentei mostrar ao máximo perspectivas diferentes de artistas que se utilizaram da autoficção como substância para os seus trabalhos artísticos. Esse tema é muito recente, tem menos de 50 anos, então ainda está em construção. Qualquer opinião ou qualquer perspectiva diferente do tema é válido e incentivo muito que vocês deixem um comentário. Eu agradeço pra caramba se vocês clicarem no joinha. E é isso, agradeço o PROAC pela realização e pelo incentivo desse vídeo. E é isso, esse foi o primeiro Técnicas de Criação. Muito obrigado, tchau!